seus olhos no nome de Jesus. A gente vai começar a administração. Queria que você fechasse os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, nesse domingo, nessa noite tão preciosa para nós, tão incrível para nós, Jesus, onde Tu és tão bom. Senhor, eu abro meu coração pastoral nessa noite, Deus, para que os nossos dias, nossos cultos, nossos domingos, nossos cultos de celebração a Ti, Deus, sejam dias de celebração de alegria, Jesus. Que nosso coração expresse uma gratidão nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que uma igreja se levante nessa cidade, com um coração que ferve por Ti, não motivado pelas coisas visíveis, mas que se motiva a estar na Tua casa, somente pela Tua presença manifesta, pelo prazer de estar nesse lugar, Deus. Senhor, não só aqui na ceia, mas em todas as igrejas dessa cidade, desperta um coração em chamas por Ti, Jesus. Um coração que queima de amor por Ti, Jesus. Queima de amor pela Tua presença, queima de amor, Deus, por Ti, para que a gente possa expressar cada vez mais a nossa devoção a Ti nessa noite. Por isso eu te peço, nessa hora, Pai, que o Senhor venha, que todo cansaço emocional, físico, nosso corpo nessa hora, toda distração, todo incômodo, Pai, da nossa mente e nosso coração possa estar fixo, nosso olhar fixo em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode ser todas as luzes para o pessoal não dormir, não ficar cansativo, né? Hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês. Só um pouquinho que tem que baixar aqui o arquivo, só um pouquinho. E eu quero ministrar com você uma palavra hoje. Eu ministrei, olha, eu acho que não sei nem fazer fundo. Vou te liberar. Pra tu ficar bem de boa, porque senão o pessoal vai ir dormir hoje. Porque o tema que eu vou ministrar não precisa de fundo. Ele é mais didático. Obrigado, Deus. Você que me ajuda, né? Deixar na paz hoje. Eu quero ministrar hoje sobre um tema chamado Cristão do Fim. Mandou para mim aqui? Não mandou, chegou aqui. Manda para o WhatsApp da tua mãe. Está aqui conectado nesse celular. Nesse notebook. Eu quero falar essa noite uma mensagem. Eu ia ministrar sobre apressando a vinda de Jesus. E eu estava em casa hoje, fui abrir os arquivos para poder. Já tinha aberto. Eu falei, cara, vou ministrar a mensagem Cristão do Fim. E eu quero seguir o caminho de sexta-feira à noite de ontem. E vou seguir hoje um caminho mais didático com você. Então, se você puder participar mais, se você puder não se movimentar muito, se você for no banheiro, já tomou água. Então, vamos ficar atentos. Eu quero te ajudar a construir um pensamento nessa noite importante para nós. Talvez não seja uma mensagem tão agradável, como a gente tem falado, mas ontem foi muito top a pregação do Kleber, a ministração dele. Foi um ensino. E hoje eu quero continuar nessa pegada, porque hoje é o último dia. Estamos aqui hoje no último dia da nossa conferência. Como eu falei desde o início, a gente focou no conteúdo que ia ser ministrado. Então a gente focou nas pessoas que iam vir, na vida do Kleber, na vida do Luiz, do Luciano, para a gente poder trazer um alinhamento para a igreja nesses dias, para que a igreja que hoje faz parte, que é ceia, que está aqui hoje, possa caminhar num alinhamento de pensamentos, de propósitos, daquilo que está vivendo nesses dias. Então, eu quero te convidar, te encorajar a estar aqui atento comigo. Se vocês quiserem, quem estiver aqui quiser vir para o lado de cá, pode ficar bom por causa da questão do data show. Se estiver bom aí, fique à vontade, tá, gente? Mas amém. Quero falar sobre o cristão dos últimos dias. Texto clássico de Mateus 24, de 1 a 2. Você pode abrir comigo, você pode anotar aí. Diz assim, ó, Mateus 24, de 1 a 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra
serão todas derrubadas. Então Jesus está caminhando com os discípulos no templo em Jerusalém. E aí no versículo 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, eles estão agora no templo em Jerusalém com Jesus. Eles descem do templo e estão agora no Monte das Oliveiras. E eles fazem uma pergunta para Jesus que todos nós somos cristãos, devemos fazer: qual será o sinal da sua vinda? Como ontem a gente já viu aqui muitas coisas dos sinais. Eu vou voltar, hoje vai ser um pouco mais, o foco da mensagem de hoje vão ser coisas mais contemporâneas, que estão acontecendo hoje. Amém. E eu quero só te dar um panorama legal. Quando Jesus está... Pode passar, filho. O próximo lá. Eles estão... Quando Jesus faz a pergunta, ou quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus, eles estão ali, ó, no Monte das Oliveiras. Naquele lugar ali. E entre o Monte das Oliveiras e o templo existia um vale chamado Vale do Cedron, onde fica a Porta Dourada, enfim, muitos detalhes importantes. Pode passar o próximo. Só que quando Jesus está falando com eles, que não ficará pedra sobre pedra, eles estão lá, naquele muro ali. Estão vendo que tem um muro grande ali embaixo? Estão vendo ali? Esse muro aqui, ó, que é o muro da cidade antiga de Jerusalém. Não, o muro pode ir lá. Aqui é o muro da cidade antiga de Jerusalém. Em cima está a mesquita de Omar, o templo muçulmano. E do outro lado está as muralhas do muro ou do templo de Jerusalém. Então esse aqui é o muro antigo. Aqui tinha um cemitério judeu, bem aqui na frente. E aqui, um pouco mais para lá, para a direita, aqui tem um cemitério muçulmano. Porque existe uma promessa que o Messias irá entrar por uma porta, a porta dourada, que foi selada pelo rei Saladino. E os muçulmanos colocaram um cemitério bem na porta dourada, que fica um pouco mais para lá, porque eles sabem que o judeu não pisa em túmulos. E eles fizeram então um cemitério bem na frente para evitar que o Messias entrasse. Eles ouviram uma promessa que o Messias entraria pela porta dourada, por uma porta, e essa porta é fechada pelo rei Saladino, com medo que houvesse que esse Messias, esse rei entrasse em Jerusalém. Ele sela a porta e cumpre a profecia de Ezequiel, que diz que o rei entraria por essa porta. E os discípulos estão lá em cima com Jesus quando ele fala: não ficará pedra sobre pedra. Você viu que existe um vale. Então eles ouviram essas palavras de Jesus, desceram, foram andando, e quando chegaram em cima do Monte das Oliveiras, é que eles perguntaram. Eu fiquei pensando, eles estavam caminhando e pensando: cara, ele falou um negócio que vai derrubar o templo e não ficará pedra sobre pedra. Então eles andaram, desceram aquele vale. Eu creio que dá uma caminhada de uns 30 minutos ali. E quando chegaram lá em cima, se assentaram e olharam para a cidade de Jerusalém, é que eles perguntaram: Jesus, eu só um negócio lá em cima, aquele monte, mas quando vai ser o sinal da tua vinda? Quando será o sinal da tua vinda? Pode passar aqui no próximo vídeo lá. Posso? Opa! Pode passar. Passou já? Volta um pouquinho. Ali eu falei que agora é a parte de trás do muro. A gente viu a frente, ali a parte de trás. Ali é o que sobrou do templo, do último templo construído, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Então ali é o lugar mais sagrado para os judeus. Eu falei ontem. O Muro das Lamentações. E em cima do muro, como eu falei para vocês ontem ali, um comentário que eu fiz com o Kleber, fica um território palestino. Isso, ali é uma esplanada que é tudo palestino. Para você entrar ali tem que ter um exército lá. Então você pensa, ali do lado o judeu adora a Deus, porque é o que sobrou do templo. E em cima fica, praticamente a mesquita fica em cima do lugar santo. Basicamente. Esse muro era um muro ou era um templo? Chamam de muro, mas é o que sobrou do templo depois da destruição de 70. Eles adoram a Deus ali porque é o que sobrou do templo. Ali o judeu ele ora e coloca folhinhas. Folhinhas.
Amém? Deixa eu ver se estou... Ali então, aquele judeu ali se foi evangelizar e que... Ali embaixo existem judeus ortodoxos. Engraçado que aqui, ó, deixa eu te dar um detalhe, não quero demorar muito, quero correr, né? Mas aqui embaixo tem uma torneira aqui. Então, para você entrar no templo, você tem um depósito de equipar e tem uma torneira. Então, para você entrar aqui, para adorar o Senhor, você precisa lavar suas mãos e botar um equipar. Se não entra sem lavar as mãos e cobrir sua cabeça. E quando chegou lá, a gente era turista, né? Então eles disseram para a gente, ó, coloquem na cabeça, porque você não pode entrar ali sem cobrir a cabeça. Eu tava de jaqueta, botei uma jaqueta por cima, e um judeu parou bem ali, e eu fui bater a foto, e o cara ficou me olhando sério à noite. Porque eles não gostam de turistas do templo, né, que ficam ali batendo fotos, não gostam, então eles ficam bem hostis. Pode passar, filha? Então, ali eles estão olhando para o templo, para Jerusalém, dizendo assim, ó, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, aproximaram-se para mostrar, como eu falei, não ficará pedra sobre pedra. Ele fala, então, quando vão acontecer essas coisas? Mateus 24, capítulo 3. Lá em Mateus 24, 10 a 11, fala assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se-ão uns aos outros e se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí você pode olhar um cenário hoje, né? Guerras, terremotos. Vocês viram o que aconteceu agora, um tempo atrás, agora semana, aconteceu no Havaí, aquele incêndio que deu no Havaí, foi terrível. Agora no Líbano, né, que foi, se não me engano, que morreu 5.000 pessoas. Na Líbia, né, que morreu, foi um terremoto, né? Desligado a notícia, não sei se tá. Foi um terremoto, né? Morreram 5.000 pessoas. Marrocos deu um terremoto, na Líbia deu um terremoto. No Havaí deu um incêndio do nada, que morreram muitas pessoas, que queimou metade da ilha, e sem contar outros acontecimentos que estão surgindo aí no dia a dia. Então ele fala assim, de um cenário de guerra, fome, terremotos e falsos mestres. Então a gente pode ter um cenário já, meio que montado do que está acontecendo. E eles perguntam, e ele fala, mas todas essas coisas são o quê? Então, para algumas pessoas, nós estamos vivendo o quê? Agora, esse momento, para o princípio das dores. Para alguns, o princípio ainda vai acontecer, vai ter um start em algum momento. Para alguns, já é o momento das dores, já estamos passando as dores, terremotos, dificuldades. Por isso, outras 4 conclusões teológicas. Tem gente que acredita que não, tem gente que não crê nisso, né? Ainda que não, mas eu acredito que porque como eu falei antes, as dores de parto são contrações que vão se agravando. Então elas vão se agravando, não é uma dor, dá uma dor inicial. A mulher que já teve filho com contração de parto, minha esposa não teve, né? Foi cesárea, mas quem já teve, né? Minha mãe é enfermeira, as contrações vão aumentando até o ponto que não suporta mais e dá luz ao bebê. Mas então, essa contração ela pode estar iniciando. E eles perguntam assim, então, e ele fala, mas essas coisas são o princípio das dores. Como eu falei, todo discípulo precisa perguntar, Jesus, qual será o sinal da tua vinda? Todo cristão deve ter um olhar, uma cosmovisão escatológica do mundo. O que é isso? O que é escatológico? O que é cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo, o olhar que você tem do mundo. Então todo cristão, ele precisa olhar para o mundo, não com olhar aleatório, olhar as notícias de forma aleatória, olhar as coisas de forma aleatória. Ele precisa ter um olhar escatológico das coisas. Ele precisa ter um olhar que expressa aquela assim, cara, tem alguma coisa acontecendo na Terra, eu preciso estar atento ao que está acontecendo. E você precisa linkar as coisas. Eu quero que um texto para você agora, no capítulo 6, vou falar de uma parte bem rápida aqui.
de uma coisa atual. Vou entrar agora em algumas notícias atuais, mas antes dessa eu vou entrar no videozinho que a gente vai assistir hoje. Fala assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 7, um texto que eu gosto muito. Fala assim, ó, estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. E aí a citação de Jesus em Mateus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E aí guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe ordeno, ou lhe dou. Guarde onde? Coração. As palavras que eu lhe ordeno. E aí no 7, repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as à testa como lembrança. Ou seja, amarre nas mãos e prenda na testa. Agora mais um texto lá, Deuteronômio capítulo 11, 18. Gravai, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Olha só, gravai agora as palavras, a lei que ele falou agora lá em Deuteronômio capítulo 6. Gravai na sua mente e no seu coração. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai nas vossas testas como memorando entre vossos olhos. Êxodo 13, 9 e 16. E será como um sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé, ou de Deus, esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com braço forte. Então, diz assim, grava na tua mente e no coração, coloca como filactérios na tua mente e no coração as leis e a palavra do Senhor. E fala assim, elas deverão estar na sua boca. Você deverá lembrar das palavras do Senhor. Você precisa lembrar delas, o que Deus está falando com você. Lembrar delas em todo o tempo. Amém, queridos? Querem ficar de pé para nós despertar um pouquinho? Pode levantar um pouquinho, desperta aí, em nome de Jesus. Olha só, olha lá, pode passar, filho. Olha ali. Olha lá. Quero te mostrar uma cena de um judeu com os filactérios lá. Olha lá. Conjugou a imagem. Os 10 mandamentos. Não, ele vai mostrar aquele versículo 8. Amarre nas mãos e prenda nas testas. No testa. Vai explicar o que o judeu hoje ainda faz. É uma peça que o judeu usa, uma peça de couro. Sim, mas é o decreto que eu estou perguntando. Isso. Decreto. Ó, Não. o judeu usa ali na sua mente uma caixinha, um filactério, chamado tefilá, que naquela caixinha existem quatro trechos que estão em Êxodo, que eu li agora, Deuteronômio 11, Deuteronômio 6, se eu não me engano, mais um versículo. Essas três, que é aquela parte, amarás o Senhor teu Deus, guarda na sua mente. Então estão ali, ó. Ele usa na mente, uma caixinha na testa, ele tem uma caixinha no braço aqui, você pode ver, ali são 7 os filactérios, que são aquela fita, que são 7 voltas no braço dele, que simbolizam os anseios do coração do homem, alinhados com o coração, ali também que fica bem na altura do coração, o coração sujeito às obras, e a mente que conduz, a mente de Cristo que conduz a vida deles. Então, eu quero te explicar que o que nós vamos falar agora, um pouquinho para frente no próximo vídeo, o que Deus instituiu para Jerusalém, para Israel, e o que a gente fala sobre marca da besta, marca da testa, não é algo aleatório, não foi feito do nada. O que tem a ver uma marca na testa, o que tem a ver um chip na mão. Entenda o que Deus instituiu para o povo judeu. Você precisa ter marcado na sua mente a lei. A sua mão precisa praticar a lei.
A sua alma precisa viver o que a palavra diz. E nessas caixinhas contém trechos da Torá. Pode soltar, filha. Isso aqui, ó, Jornal Brasileiro. Tá lá, ó. Não é feio. E a gente ficou com a água na boca. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e de repente você paga a conta. Olha só. A cada momento surge uma novidade no mercado para transferência de dinheiro, pagamentos e compras. Colocaria um chip na mão para fazer pagamento? Depende. Depende se for conveniente, né? A tecnologia não vai parar, né? Ela vai estar sempre evoluindo. A gente tem que evoluir junto, né? Porque não dá para ficar para trás. Está preparado? Ah, não. Não. Por quê? Você é crente? Tenho que pensar, né? Não estou preparada. Em teste desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4.000 pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. Uma vez que você faça a implantação de um chip, que é um chip pequeno, que é o tamanho de um grão de arroz, vamos falar assim, você pode chegar em qualquer estabelecimento, postar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa ter muito dinheiro, de crédito, celular ou qualquer coisa do tipo. Uma técnica menos invasiva que o chip, que vem sendo usada no mundo todo, inclusive no Brasil, é o reconhecimento facial. Essa empresa aqui desenvolveu um aplicativo que faz compras através da face. Basta escolher a forma de pagamento, virar para o rosto do cliente. O aplicativo vai analisar a face cadastrada no banco de dados. Depois, o pagamento é aprovado. O pagamento, nós estamos em piloto com algumas instituições, mas já está funcionando há cerca de operacionalmente 2 anos, 1 ano e 10 meses, e em diversas situações. Então, a gente tem um parque de diversões onde o consumo é feito, então nada melhor do que um parque de diversões onde a pessoa está ali, é um parque aquático, né? A pessoa está de roupa de banho e tal, ela não deve estar se preocupando em carregar cartão e comprovar que ela é. Então ela chegou ali no balcão com a face dela ficada. Então, esse já é um cenário que está acontecendo no Brasil. Pastor, mas o que tem a ver? Eu quero te deixar alerta. Se isso não te preocupar, porque qual é a condição hoje do chip na mão, né? E você lê a face, qual é a desculpa que você tem? Sobre que pretexto você tem que colocar um chip na mão e na testa? Para quê? Ou um reconhecimento facial que pode passar por um chip na sua testa? Qual é o pretexto que existe? Que ele colocou ali. Qual é o pretexto que existe? Pagamentos. Você vive sem pagamento? Você vive sem mercado? Não vive. É aquilo que o Kleber podia comentar ontem, né? Que a besta que sai da levada da terra, Isso. que é o falso profeta, ele vai comandar as pessoas e falar, tem a máquina, não compra, Não vende. Apocalipse 13:16. Pode colocar lá pra gente, por favor? Fala sobre isso. Não. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Ele fala da besta que surge do mar, que obrigaria que colocasse uma marca. E aí você pensa, tem a ver com comércio, com venda, ou seja, você não compra e você não vende. Ou seja, e aí, qual foi a pesquisa que deu ali agora? Que 51% dos europeus colocariam o chip. Então não vai ser muito difícil você ser marcado. Não vai ser muito difícil você se entregar para o sistema. Porque você não vai querer deixar de comer e nem querer deixar de vender. Você vai querer consumir. Eu falei uma coisa que um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu queria alertar, queria eu que tivesse a mente cheia, porque tem coisas que eu falo de verdade, que eu sinto, e eu queria que mais pessoas ouvissem sobre isso. Eu lembro que quando a gente vai ver a passagem do Egito, e quando Moisés vai libertar o povo do Egito, ele chega assim e fala, liberta o meu povo para que eles adorem ao Senhor no deserto. E o que o faraó faz? O faraó aumenta a carga de trabalho para que eles não possam adorar. O que está acontecendo hoje em dia?
Nós, como estamos vivendo um caos financeiro, estamos sendo empurrados para um problema econômico, onde as pessoas têm que se matar a trabalhar para poder se manter, ou seja, muito trabalha, pouco busca. E eu, como pastor, falo para a galera, canso de falar. Irmãos, se você desequilibrar a sua balança da sua vida de fé, eu falo aqui, falei com o Duda, conversei com o Duda, tempo atrás falei para ele, falei com o Isaac, a gente conversou, falei com o Cauã, cuidado com o trabalho excessivo, porque Faraó vai sobrecarregar você, para que você não consiga mais ter tempo para ele. Você o sistema te engole, você vai estar cansado, você vai apostatar da sua fé, abandonar Jesus, você vai deixar tudo para trás, que você o quê? Porque você está cansado de tanto trabalhar, pagar a conta, já está sobrecarregado, você acha que Deus não está te vendo. O que você faz? Você vai ser uma aposta, você começa a dizer, Deus não está me vendo, Deus não sei o que lá. Porque foi isso que os egípcios fizeram depois, os judeus, quando saíram da terra do Egito. Lá no Egito eu trabalhava e tinha comida, aqui no deserto com Deus eu não tenho. Depender de Deus. Que é o depender de Deus. Que quando a gente tira Deus, a gente vai se matar a trabalhar, eu não acho errado, lógico, eu trabalho, mas a gente precisa vigiar, porque o sistema está nos empurrando para nos engolir com excesso de trabalho. Alguém cansado consegue adorar? Alguém sobrecarregado, que está cansado, corpo cansado, mente, consegue orar? Consegue ler a Bíblia? Consegue ter um devocional? Não. E o que te alimenta todos os dias? Vida devocional. Irmãos, um cristão que não busca Deus todos os dias, um pouquinho de cada vez, no final do mês ele está quebrado, não é mais crente. Porque o que nos alimenta não é as conferências, o que te alimenta não é os cultos de domingo à noite, o que te alimenta é o ordinário, é o dia a dia, todos os dias, devocional e oração, na sua casa. É por isso que eu falo que a igreja é um reflexo da casa. Se a igreja não adora, não busca, é porque a casa não está sendo buscada, não está sendo tendo devocional. Porque a igreja tem que ser reflexo da casa. Amém. Aqui não vai ter fogo do céu. Imagina, se a gente juntar 40 pessoas a semana toda que não leram a Bíblia, não buscaram, você acha que Deus vai fazer alguma coisa aqui domingo ou no sábado? Não vai fazer. Agora junta 40 cabeças que buscaram a semana toda, oraram a semana toda, leram a semana toda, jejuaram. Quando se encontrarem, são como gravetos que se juntam numa fogueira e pega fogo. E isso dá uma explosão, porque tem que ter vida devocional. E o que ele faz hoje em dia? Nós estamos sendo empurrados a não ter vida devocional, não ter vida ordinária. Veio lá no Egito. Ser escravo, né? Oi? Veio do Egito, quando veio do Egito, cara, eles não têm nada de sobrenatural. Sim. E Deus aí mandou maná. Quando saíram do Egito, encheu o acampamento de povo do Nísis. quando eles dependeram de Deus e saíram do Egito para em direção à terra prometida, tudo que eles não imagina você no deserto. O que tu planta no deserto? Nada. Onde é que vem água no deserto? Cactos. Cara, eram 2 milhões de pessoas no deserto. Você imagina, cara, não tinha nada para os caras comer. Os caras tinham que sentar lá e dizer assim, ó, tinham que pedir, clamar, e nem clamar tinha, porque estava lá Moisés, era só esperar os mandados do céu. Mas esse que está falando aí do povo é legal, isso aí, ó, esse defeito não é massa, porque a gente pode voltar também, ficar com o grande, Sim. lá em Elias, em 1 Elias 17, que fala que Deus ordena o povo para trazer pão e água, eles não faziam nada. Sim. Deus vai Mas todo ele sustentar. acha que elite. Você pode fazer. Eu tenho uma história de trabalho assim que, se você quiser conhecer um dia, conversa comigo, tem uma história sobre trabalho que Deus me pegou assim meio forte. Quero continuar um pouquinho. Quero falar um pouquinho sobre agora o avanço de algumas ideologias no Brasil, em todo mundo. E eu vou usar o contexto americano. Vou falar. Mas quem frisou ali, né, o decreto, as questões ali mas qual que é esse decreto? Que a gente leu ali, Deuteronômio capítulo 11, capítulo 6 e Êxodo 13. É um mandamento de Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Atarás a lei na sua mente, inculcarás a lei na sua mente. A lei tem a ver com os 10 mandamentos, com a lei de Deus. Você atará, vai atar na sua mente e no seu coração o que Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que está escrito ali. Aí na caixinha que fica aqui na tefilá, na
caixinha que fica na mente deles ali, existem 4 trechos de Deuteronômio 11, 6 e Êxodo 13, que tem a ver com essas passagens de amarás o Senhor teu Deus, todo o coração. Até tem depois, posso postar depois ali os textos bem certinho para vocês lerem lá no grupo lá. Vamos entrar um pouquinho agora nas notícias aí do mundo lá. Ó. Estados Unidos completa 50 anos sem oração oficial nas escolas. Então, desde 1962, que a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a oração e que essa não mais poderia ser realizada nas escolas públicas do país, assim como a proibição de funcionários de Estado realizarem manifestações religiosas em instituições públicas de ensino. Vamos avançar. Próxima. Suprema Corte garantiu o aborto nos Estados Unidos em 1973. Estima-se que nesses 50 anos aproximadamente 58 milhões de bebês foram assassinados desde então, somente nos Estados Unidos, sem contar os dados oficiais de outras nações. Quero fazer um adendo aqui que em 73, pode botar aqui. Agora, no passado, foi revogada a lei americana em alguns estados. Você sabe que nos Estados Unidos, cada estado tem sua lei separada. Então, alguns estados revogaram a lei e a Suprema Corte voltou atrás da questão do aborto. Agora, alguns estados voltaram a proibir o aborto. Então, os estados conservadores pediram para a lei do seu estado ser mudada. Então, mas foi ano passado isso, em 22. Vamos para frente. Quero só dar um panorama geral. A Suprema Corte dos Estados Unidos aprova o casamento gay em todo o país. O detalhe não é esse. Estados não poderão mais barrar o casamento entre homossexuais. Tweetou o Obama, o amor venceu. Tem a ver com a igreja ter obrigação de fazer isso. Vamos para frente. O amor venceu, se você entender agora na eleição passada, nós tivemos o mesmo slogan do nosso governo atual, dizendo que o amor tinha vencido. Então esse é um cenário que já se repetiu aqui, porque é uma ideologia que já uma agenda sendo cumprida. Então é um slogan já programado. Facebook, Twitter, Target, Visa e American Airlines publicaram anúncios celebrando e fazendo campanhas nas redes sociais com frases como: o amor reina de uma costa a outra, o amor aceita em todos os lugares, gerando quase 1 bilhão de curtidas somente no Facebook, só porque o Obama disse o amor venceu. E lançou esse slogan para a América toda aí, que foi usado no Brasil na nossa eleição. Vamos saber o que se trata e fala. Não, só repete. Então fala assim: o que é visto como o triunfo do amor é na verdade a abertura de uma porta para impor a apresentação sistemática de uma agenda imoral e demoníaca para as futuras gerações. Vamos passar, vou correr aqui. Com nova lei na Noruega, menino de 10 anos muda de sexo no documento. O país permite que crianças possam pedir para alterar gênero legalmente. Tudo pode ser feito pela internet e não é necessário tratamento. Crianças com 7 anos, com o apoio dos pais, lá embaixo, podem decidir o próprio gênero. Olha a agenda global. Isso aqui é na Noruega. Crianças podem escolher com qual sexo se identificam na escola na Escócia. Crianças a partir de 4 anos poderão escolher um gênero diferente na escola, sem o consentimento de seus pais, de acordo com as novas diretrizes de inclusão LGBT elaboradas na Escócia. Os professores estão sendo instruídos a não questionar o pedido de uma criança para usar um novo nome ou usar um banheiro diferente, e para respeitar e apoiar qualquer decisão sobre identidade de gênero que o aluno de 4 anos possa escolher. 4 anos. Porque já está sendo, pastor, já estão afetados. Já estão afetados. É verdade. Eu dou aula, eu falo isso, 4, 5 anos já estão querendo beijar meninas com... Você vê que é uma... Então fala assim, ó. Na cultura americana e global... Eles estão apoiados. É ou não é? Porque existe uma... Ninguém entra nesse... Eu vou ler essa parte para a gente continuar ali. Na cultura americana e global, nós estamos longe de dar passos radicais semelhantes em direção à neutralização de gênero. Estamos a 1 ou 2 décadas de um grande aumento do atual caos emocional e sexual que domina nossos jovens. Eu vou entrar aqui na parte interessante. A questão da sexualidade, que a gente falou aqui,
Existe um termo que eu esqueci, cara, que é da sexualidade nas redes sociais como uma normatização daquilo que é da erotização. Então hoje você vê meninas e meninos já com uma idade nova sendo adultizados, e eu conversava com 2 semanas, estava aqui na nossa cidade, olhando o contexto da nossa cidade, depois falava com a minha esposa em casa como as meninas na nossa cidade, até os homens, mas as meninas estão se vestindo de uma forma que passou do limite, porque está sendo dito para elas, através da rede social e das coisas, está sendo implantado, impregnado, que certas roupas, a erotização, a hipersexualidade está sendo implantada dia após dia nas mensagens de Facebook, de Instagram, os GIFs, mulheres seminuas, está sendo colocado como imagem na mente das pessoas, que aquilo é normal. Então as mulheres estão indo para a rua com roupas quase que seminuas, para parecer normal, e crianças novas estão sendo adultizadas de forma que a roupa que elas usam também atraem como se fosse uma mulher adulta. Isso é preocupante para nós, que já está acontecendo nos nossos olhos, na nossa cidade já acontece. Por quê? Porque há uma política implantando isso nas nossas mentes dia após dia, no celular. Eu estava semana passada com o meu celular trabalhando aqui, eu baixei um aplicativo para usar um louvor aqui que é do PED, e de repente deu um pop-up lá que surgiu ali na minha tela, uma mensagem, eu olhei, cara, mas uma mensagem escrachada assim, com um negócio, falei, meu Deus, eu fiquei até, eu levantei assim, abri, eu vi que era do aplicativo que eu tinha baixado. Aí vinha ali com o endereço do aplicativo e a mensagem de dentro do meu aplicativo. Falei, cara, uma mensagem de sexo dentro do meu aplicativo. De qual aplicativo? De um que eu uso para tocar o worship aqui na igreja, que eu boto um fundo ali no pad. Do aplicativo que eu baixei tinha uma mensagem de sexo ali dentro. Aí eu pergunto, como a gente, como pai, vai deixar os filhos usarem o celular que está olhando? Se num aplicativo inocente de música, de um pad, surgiu um negócio ali. Mas o contexto da igreja, os pais, a maioria dos pais também. Nós temos que vigiar. Aí é a história que o senhor já falou, quando o pai e a mãe estão ausentes, trabalhando. O cenário de pais trabalhando. Na verdade, essa é a estratégia de Satanás, é deixar os pais ocupados e botar o celular na mão das crianças e elas que se virem, né? Isso já é um caso antigo, de muitos pastores têm falado sobre isso, já não é um caso de hoje. Já apanhei muito por causa disso também, porque hoje a gente está sendo empurrado para isso, né? Eu posso falar com propriedade porque a gente lá em casa decidiu com a Rosana, quando a Isabela foi, ela ia nascer. A moda dela proporciona isso, né? E para mim as meninas estão todas iguais, elas estão vestidas todas iguais. Oi? As meninas estão vestidas todas iguais, né? Crocs de calça larga, tênis e alguma coisa por cima. Cada vez é tudo igual. Tudo igual, é verdade. Agora vamos lá, gente. Olha só, vamos avançar para a gente poder... Crianças e adolescentes cada vez mais expostos à pornografia, o que os pais podem fazer. Ali tem um dado interessante, ó. O consumo de pornografia se inicia em média aos 11 anos de idade. 10% dos consumidores de pornografia têm menos de 10 anos de idade. 10% tem menos de 10 anos de idade. 1/3 das crianças entre 10 e 14 anos visitam sites com frequência. 81% dos jovens entre 13 e 18 anos afirmam ser uma conduta normal consumir pornografia. 68 milhões de pesquisas diárias sobre pornografia são feitas na internet. 230 milhões de downloads de aplicativos pornográficos são realizados por ano. Existem 800 milhões de sites pornográficos no ano. A geração mileniais, millennials, entre 18 e 30 anos, geração Y entre 8 entre 10 homens, 1 em cada 3 mulheres consomem regularmente. 8 entre 10 homens, 1 em cada 3 mulheres consomem pornografia. Vamos lá? Opa, deixa eu passar aqui.
Então lá, a atual geração de crianças é a primeira geração da história a crescer numa cultura global pornográfica em que a presença de sexo está produzindo viciados em pornografia de 8 anos na Austrália. No Reino Unido, 10% de todos os adolescentes de 12 e 13 anos são viciados. Estamos a caminho da depravação em massa. E, novamente vemos o caos emocional e sexual que está a dominar nossos jovens, sem citar o alto índice de suicídio entre jovens causados por caos emocional. Não se esqueça da pergunta: qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos? Mateus 24:3. O matemático francês Blaise Pascal escreveu certa vez: corremos despreocupadamente para o abismo depois de ter vendado os olhos para nos impedir de vê-lo. E o precipício diante de nós hoje é o falso Deus do humanismo secular, do qual coloca os seres humanos acima de Deus ao afirmarem que a razão e a racionalidade superam o divino ou o sobrenatural. As eras modernismo, pós-modernismo ocidental, era pós-cristã, humanismo secular, estamos colocando o homem no centro. Essa época é pós-cristã, não porque não se fale mais em Deus, pelo contrário, é bem provável que poucas vezes na história tantos falam de Deus. Mas por que não se fala mais ou se admite a realidade do pecado? Então é por isso que a geração pós-cristã, porque a geração de hoje não é que não se fala mais de Deus, mas é muito falado sobre Deus. O que não se é mais falado é sobre pecado. Essa geração onde não há mais pecadores, só há doentes, enfermos. É o auge do humanismo, o pressuposto que o ser humano é intrinsecamente bom e venceu. Eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Ora, gente que é boa não peca, fica doente. Doente são vítimas. Ou seja, hoje em dia, quando você exorta alguém no pecado, não é pecado, é uma doença, é um problema emocional que eu estou tendo. Então eu não posso ser exortado porque eu tenho uma doença emocional, então não é pecado mais. Isso chama-se humanismo secular. Você não percebe, mas estão tirando Deus do centro e o homem agora é o centro do culto. Se o homem não recebe adoração, se o homem não é paparicado no altar, o homem fala assim: eu não gostei da pregação, porque a pregação ofendeu o pecador, mas não sou pecador, eu estou doente, pastor, preciso de tratamento, preciso de carinho, preciso que, quando muitas vezes, não quer dizer que não exista alguns problemas que têm que ser tratados, a gente sabe disso, mas em muitas ocasiões, quando há pecado, a gente exorta quando é pecado. Não, isso não é pecado, isso é um problema que eu tenho. Estou doente, eu sou carente emocionalmente, problemas emocionais, e você já não exorta mais as pessoas no pecado delas. Eu dizia semana para um amigo meu no Porto, ele falou: cara, eu creio em Deus. Eu falei: cara, eu vou te falar uma coisa bem real que eu aprendi, Deus me ensinou um dia numa resenha com ele, num dia de manhã. O maior problema não é Deus. Quando a gente fala na escola sobre evolucionismo, existe uma coisa muito interessante no evolucionismo, que as pessoas não prestam atenção talvez. Se você elimina o criacionismo, você elimina Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo, se você eliminar o relato da criação que é de redenção de Gênesis, você elimina o pecado. Se você elimina que houve uma queda do homem, você diz: não existiu queda do homem. Se não teve queda, não tem por que se arrepender. Se não tem por que se arrepender, não precisa de Jesus. Ou seja, então, vamos empurrar o goela abaixo, que foi o evolucionismo. Quando você elimina o criacionismo nas escolas, as crianças ouvindo isso: não, mas não teve queda. E eu falava com o meu amigo lá no Porto, falei: cara, é o seguinte, você precisa entender que existe uma coisa importante que o homem precisa reconhecer: nós somos pecadores e nós precisamos de arrependimento. Você crer em Deus não leva você para o céu. O que leva você para o céu é você crer em Deus, mas reconhecer que é pecador. 1 João 1:8-10. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos
e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Toda vez que a gente é exortado, a gente sabe que precisa se arrepender, que sabemos que temos um pecado para confessar, que sabemos que estamos em rebeldia, que temos um coração rebelde, dizemos assim: não, eu não tenho problema, você está dizendo, eu não tenho pecado, e chamando Deus de mentiroso. Cara, isso é o centro do nosso evangelho brasileiro. O homem no centro, onde você não pode mais exortar ninguém. Quer dizer, cara, você precisa se arrepender, porque Deus, com a sua graça infinita, está te esperando para te restaurar. Você crê que essa casa, a igreja, é um lugar de cura? Sim ou não? Amém. Sim ou não? Você crê ou não crê? Amém. Você precisa crer que isso aqui é um lugar de cura. E se aqui é um lugar de cura, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se propor a ser curado. Mas é um lugar de cura para aqueles que primeiro confessam, né? Porque essa questão da cura, a cura física qualquer médico faz, mas a cura da alma só Deus. Só Deus faz. Precisa haver confissão de Romanos 10. Precisa haver assim, cara, reconhecimento. Nós falamos aqui sobre avivamento. Todo avivamento ele veio de um mover de arrependimento, gente. O que a gente fala aqui toda semana sobre avivamento no Brasil. Quando falamos de avivamento, tem a ver com uma onda poderosa de pessoas se arrependendo. Isso é avivamento, um mover tão poderoso de pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Mas tem que saber que é pecado, né? Porque hoje, Tem que saber que é pecado. Hoje, assim, o que é absolutos, instituições que são absolutas, casamento está sendo questionado. Casamento questionado. Hoje, assim, o amor, não, eu casei, não, Deus quer que eu seja feliz. Sim. Então eu não estou sendo feliz, eu não estou sendo feliz no casamento, eu vou trair, procurar o amor. O amor. Algo que é tão lindo está sendo relativizado, entendeu? Algo que é um sentimento que é absoluto. Casamento, vida, amor. Hoje em dia, o médico que falou essa questão do gênero, o que é uma mulher? Então, assim, é o cromossomo XY. Sim. Homem é XX para mulher? Homem é XX. Aí ele falou, não quero entrar no que vocês estão falando. Sim. Mulher é cromossomo tal. Ah, não. Aí a gente fala na medicina, mulher é cromossomo. Isso está sendo questionado. Estava vendo na última reportagem um texto de um pastor pregando, a semana estava ouvindo. Sexo feminino, né? Eles estavam dizendo assim que hoje estão evoluindo para um lugar onde o pai e a mãe podem decidir no ventre ou na inseminação se querem mudar o sexo da criança no ventre, ou seja, estão, é nesse nível que está chegando. Então, como a Cris falou, a gente está num lugar hoje em que a gente está, toda a mídia mundial, ela está produzindo uma geração de a gente não pode ser absoluto, não existe verdade absoluta, tudo pode ser relativizado, tudo é relativo, a criação é relativa, não existe só um Deus, não é só um Deus, são vários deuses. Se a gente se posiciona é radical. É radical. É extremista, Por isso eu faço você evangelizar usando o nome de Deus, porque Deus, todo mundo assim fez esse Deus, mas o problema é a eliminação de Jesus. Quando? Que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você falar de Deus, tranquilo, você consegue falar com as pessoas. Mas quando você cita Jesus, aí é quando Jesus pressupõe que eu tenho que me arrepender. Jesus pressupõe que eu preciso entregar minha vida para Ele. Jesus pressupõe que eu tenho um pecado para confessar. E aí os caras não querem. Porque Deus te ama. Que Deus me ama. Deus te ama. Deus é o Deus que dá, né, faz carinho em você. Deus te ama, meu Deus. Ó, próximo. Cresce a influência do secularismo, marxismo entre os cristãos, alerta a pesquisa. Olha lá. Cresce a influência do secularismo e marxismo entre cristãos, alerta a pesquisa. O termo secularização
faz referência ao processo gradual do abandono dos preceitos culturais que se apoiam na religiosidade. Em outras palavras, está relacionado com o surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade ou valores judaicos cristãos. Então, essa influência no Brasil, e eu citei aqui algumas questões americanas, por exemplo, porque muito da cultura americana, da teologia que nós consumimos hoje no Brasil, vem da América. Então, muito daquilo que acontece na América, a gente traz para o Brasil e fala assim, cara, isso aqui é top lá na América. Só que nem tudo que acontece lá está acontecendo um processo de secularização das igrejas. Então as pessoas falam assim, não, isso é massa, não, isso é muito legal lá, mas é secularização na igreja. E a gente traz para o Brasil essa realidade que é uma falsa adoração, uma falsa forma de fazer igreja. Mas porque é americano, a gente gosta daquilo que é embalado na América, a gente até aceita, sem questionar os livros, a cultura, as músicas, e é perigoso isso. Vamos lá. O caos dessa cultura e a grande crise espiritual. Nos Estados Unidos, apenas 35% dos cristãos acreditam que Satanás é real. 58% acreditam que o Espírito Santo é apenas um símbolo e não uma pessoa. 39% dos que se dizem cristãos acreditam que Jesus pecou enquanto estava na terra. 39%. A pesquisa do Barna Group, lá, como é um site americano. Está falando de 39%. Os mormons é muito forte lá, os mormons. Eles acreditam que Jesus teve relação sexual com Marta, Maria e Maria Madalena. Eu vi isso também. Eles acreditam nisso. Isso é bem deturpado mesmo. E eles são fortes, os mormons são fortes. Olha só, vamos lá. Note a progressão de que não orar mais ou não permitir a leitura bíblica em espaços públicos é uma tentativa de banir a cultura cristã da sociedade, deixando o homem vítima, doente, livre para decidir sobre aborto, gênero, casamento. Afinal, ele é uma vítima, então ele pode escolher o que ele quiser. São valores filosóficos que foram disseminados através da mídia e educação e que constroem os valores de sua forma de pensar com o fim de mudar uma sociedade. Então, toda a mídia, tudo que se canta numa sociedade, estava uma pesquisa que diz que o que molda uma sociedade são as músicas que ela tem e os livros que ela tem. Então, o que se lê muito no Brasil hoje, o que se canta muito no Brasil hoje, as músicas, os rap, os funk, os funks aí, perdão, os funks, tem um cara que tenta repreender, porque eu ofendi o cara, né? Mas os funks pesados, que são aqueles funks que trazem uma letra pesada, o que muita gente canta hoje em dia, que chega até a dar vergonha do cara. As músicas sexualizadas. Sexualizadas, até as sertanejas também são assim, né? Que tem uma linguagem pejorativa ali que tu fica, meu irmão do céu, esse cara estava vendo aonde? E a tentativa da nudez ser uma coisa normal. Eu lembro que uns anos atrás, o Santander, ele patrocinou uma exposição de arte, porque aquele homem ficava no nudez de criança. Então, tipo assim, a nudez é uma coisa normal, isso, meu Deus, muitas pessoas tiraram suas contas da Santander. A tua não foi uma? E a não foi uma. E pouco depois eles estavam oferecendo, porque é tão difícil abrir conta, né? Sim. Não, depois o Santander, porque muita gente saiu, e ele começou a oferecer e facilitar. Foi uma tentativa, mas hoje está bem escrachado. Bem escrachado, porque eles vão tentando, eles vão empurrando, né? Vão forçando um pouco de cada vez. Eu acho que cada vez mais difícil. Eu também não saí de Santander para ir para o Itaú, só que o Itaú agora patrocina. Também patrocina. O pessoal do LGBT. Mas agora tá, é o sistema, né, gente? Sistema. É o sistema, na verdade. Então, olha, 2 Coríntios 4, capítulo 4, um texto que eu gosto bastante, fala assim, ó, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui tem um texto interessante que fala do Deus dessa era, ok? Cegou o entendimento dos descrentes, ok? Só que temos um caso pior, que não só agora está cegando os descrentes para que não vejam a glória de Cristo, como também enganando os crentes. E essa passagem, a gente leu aqui, existem várias passagens, em 1 Pedro, 2 Pedro,
Tessalonicenses, que vão avisar que dentro da igreja haverão falsos mestres e profetas, ou pessoas que vão disseminar culturas, disseminar livros, coisas que eu sou muito chato com certas coisas que vem. Eu leio um livro, cara, eu acho massa, movimento assim, cara, vamos analisar com calma, porque não sei de onde veio, quem fez, com que intuito, de onde surgiu esse negócio. Então nós temos que cuidar, porque é muito sutil. Quando entra na igreja é muito sutil. Músicas sutis, livros sutis, que entram e mudam uma mentalidade de uma geração às vezes. Eu lembro, para ilustrar isso aí, quando eu me converti, eu fiquei apaixonado por livros, né? Eu escrevia e vendia livros. E eu comecei a comprar. O senhor Adilson, que era um dos meus mentores, ele disse: Valdo, para de comprar livro. Eu disse: por quê? Primeiro, ler a Bíblia, porque se você não ler a Bíblia, o livro te convence. A partir do momento que você tem o conhecimento bíblico, aí você analisa o livro. Você pode ler livros, eu até aconselho a gente a ler livro. Eu gosto de ler, né? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Eu digo que hoje em dia a gente gosta de. Eu digo muito para as pessoas que vão comprar livro, cara, antes de comprar um livro, pergunta para o teu pastor, para quem te conhece, cara, vê quem é o autor, que a gente já conhece um pouco dela. Umas coisas muito fora, então o que tu vai comprar, o que tu vai ler, porque às vezes tu lê um livro que detona a tua cabeça, cara, detona a tua vida. Salmos capítulo 2, versículo 3, texto que eu gosto muito de falar. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, antes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Texto de Salmos capítulo 2 é um texto que Davi escreveu apontando para Jesus, que diz: façamos em pedaços. Olha só, aqui tem um cenário de reis. A gente leu isso aqui ontem, né? Das nações, as 10 nações, do anticristo. Ele está mostrando um cenário aqui de nações se juntando, uma coalizão se juntando, diz assim, cara, nós precisamos eliminar tudo e todo qualquer conceito cristão do nosso meio. Tudo aquilo que nos empurra a termos um pensamento só, uma forma de agir, que nos impede de sermos quem nós somos. Ele fala: façamos em pedaços todas as coisas que eles estão colocando sobre nós, que é no caso Jesus. Lancemos de nós as suas algemas. Eles dizem que a palavra prendeu eles, que eles estão presos pela palavra, quando é mentira, né? Preciso botar carregando no notebook. Então olha só, por favor. Então o Salmos 2 está apontando, a gente veio até agora falando algumas coisas até aqui sobre os cenários do mundo todo, os cenários que você já viu, e serve para você. Cara, eu não sei, talvez você possa pensar: ô pastor, que mensagem meio chata, meio difícil de entender. Não é. O meu trabalho pastoral é te dar uma visão panorâmica da realidade, para que você tenha discernimento, cara, para que você tenha capacidade de discernir e de entender o que está acontecendo, para que você possa discernir o que Deus está fazendo na terra e o que está acontecendo contra a igreja nesses dias. Vamos lá, vou correr um pouquinho aqui. Vamos lá, olha só, olha lá comigo. Deixa eu olhar aqui. Olha lá, monumento dos 10 mandamentos deve ser removido. Insiste a Suprema Corte de Oklahoma. Segundo a declaração do tribunal, a colocação da peça no prédio público viola a Constituição Estadual no que diz respeito à utilização de bens do Estado para fins religiosos. Então aqui já é um cenário americano. Outro, vamos lá. Homem branco abre fogo e mata 9 em igreja de comunidade negra nos Estados Unidos. Ataque ocorreu em Charleston, na Califórnia do Sul. A atiradora fugiu. Próximo lá. A atiradora mata 10 pessoas em faculdade comunitária do Oregon.
Ele pergunta, e aqui é a parte interessante, ele perguntava para as pessoas: você é cristão? Se sim, o tiro era na cabeça; se não, o tiro era na perna. Ou seja, o objetivo dele era matar cristãos. Atualmente, muitos cristãos são intimidados e recuam para a segurança do silêncio porque temem ser ridicularizados e rejeitados nos círculos sociais, sendo isso parte de uma crise espiritual. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu falei da cultura americana lá, né? Eu coloquei lá: alimentação, esporte, cinema, séries, roupas, é muita coisa que a gente importa dos Estados Unidos, né, para cá. E qual será o sinal da tua vinda? Estamos acabando já, gente. O principal sinal da volta começa dentro da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. É o que eu falei agora: o espírito de engano e da secularização humanista no mundo. Então ele fala: receio que vocês, assim como a serpente, imagina, a serpente entrou no jardim do Éden, falou com Eva, seduziu a mulher que só ouvia uma voz, que era a voz de Deus e a voz de Adão. Ele conseguiu, no meio de duas vozes, fazer ela ouvir a voz dele e seduziu ela. Agora você imagina nós, no meio da internet, com milhares de pregações, propagandas e coisas do tipo, o que nós não seremos capazes de sofrer se nós não tivermos uma vida de oração para discernir os últimos tempos. Uma coisa que eu estava falando com a minha mãe ontem sobre isso aí, que, cara, isso é um fato, que eu vou falar, é um fato. A maioria da igreja brasileira não tem o hábito de meditar na palavra. Nós temos um pouco, a igreja brasileira, a maioria é analfabeto bíblico. Terceiriza isso. Analfabeto bíblico. Sim. E vai no YouTube e ouve, eu vou usar a palavra do pastor Lucinho, meia dúzia de retardados. Sim. Ouvi só os caras falando besteira, e aí acho que eu vi uma coisa boa, né? E escolhe umas coisas que não. Gosta de ouvir aquelas motivações. Outra coisa importante, né, pra gente, vocês que gostam de procurar na internet, assim, cara, fujam de. Como é que no site a gente fala? Por quê? Não. Um dia eu estava na faculdade, o cara falou: professor, eu baixei esse artigo no Site e tal. A gente fala de sites de blog. Os caras vão em blog, o cara escreveu um negócio qualquer, nem sabe quem que é o cara no blog. Eu leio o blog do cara inteiro, eu leio o negócio, eu vejo isso, onde o cara é, quem esse cara é pastor, se o cara tem, eu vejo lá o autor. O histórico do cara. Aí pega o blog do cara, chega um monte de coisa assim, pega em cabeça e o cara pega. Não, você tem que cuidar com o que você lê, com o que você ouve. Tem que examinar as coisas. Tem que colocar. Até compartilha, né? Compartilha sem saber. Tem que seguir a igreja, igreja tem que seguir a ordem de Paulo, cara. Paulo fala: provai tudo, cara. Provai tudo e ficar que é bom. Tem que colocar a prova tudo, cara. Gente, estou acabando já aqui, bem rápido, quero acabar cedo para você poder ir embora cedo. Tem café hoje ainda, né? Tem café ali para gente tomar, né? Então assim, diz assim, olha só, lá em 2 Pedro 3, 3 e 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só, os caras dizem assim: isso é tudo engano, cara. Vocês não tem nada de volta de Jesus, nada de volta, de redenção. Tem nos enganado. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sendo inimigo próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí a instrução: afaste-se também destes. Não tem nem conversa com esses caras. Isso é Paulo falando. Não tem nem, não, ele vai se converter, irmãos. Dessa galera você foge. Você sai fora. Só que daí é a minha parada ali, ó. Você também é uma parada que o pastor André Valadão falou, né? Que a gente ainda tá nessa coisa da falsa empatia, né? Não, tem cara que não vai se converter, tem cara que não vai voltar para Jesus, tem cara que vai continuar como que importa. A gente tem que respeitar e amar, tem que se afastar, gente. A gente não quer ser cuidado, ser tratado, cara, não adianta não. Nos últimos dias, pois, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus nos exorta a estar preparado para o que vai acontecer dentro da igreja. E aí fala, Mateus 24:11, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Timóteo fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo. Aliás, Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fala de tempo, repreenda, corrija. Isso aqui é para a igreja, né? É a parte difícil hoje em dia, né? Porque a igreja não quer mais isso. Pregue a palavra, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, mas doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eu falo de internet isso aqui, né? Internet, né? YouTubezinho lá, mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Isso aqui é dentro da igreja, tá, gente? Dentro da igreja. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Para vocês darem uma risada e acordarem. 1 Pedro 4,11. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A igreja vai precisar de discernimento, intimidade com o Espírito Santo nos últimos dias. Sabe quem tem isso aí? Igreja de Efésio, lá em Apocalipse, no capítulo 2 da coisa. Deus fala para a igreja de Éfeso: vocês colocam à prova os que dizem apóstolos, mas não são. Sim. Tem que provar os caras, tem que provar, cara. Os caras que a gente ouve, tem que provar os caras. Tem que provar quem que é o cara, se ele é crente, quanto ele tem ministério. Casamento, família, trabalho. 1 Tessalonicenses 5:2. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, aí Paulo dizendo novamente, nós não precisamos explicar para vocês, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ele já está dizendo aqui que a igreja já estava instruída. Falou assim, eu não preciso explicar para vocês que o dia do Senhor vai vir como ladrão. Então eu não preciso explicar mais para vocês isso. Beleza? Agora, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então nós temos que estar vigilantes. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Como que a igreja vai passar por esse tempo de dificuldade? Ela vai ter que estar vigilante e atenta, tendo vida de oração, leitura bíblica. Por quê? Porque o Senhor vai revelar a igreja. O tempo. Esse vigilante é bem esperto. Vigilante é acordado, é esperto ali, é em guarda.
Você, como vigia, fica numa guarita lá no porto e não dorme, está olhando as entradas, está vigilante, não está dormindo. Então, vigilante, eu digo assim, a vigilância. Para fala, para tudo. Cara, assim, para nós, assim, a vigilância para nós está em tudo hoje em dia. Você vai sair daqui hoje e você vai para sua casa. O que você ouve no celular, o que você vê na sua televisão, o que você vai nos ambientes que você vai entrar para fazer um lanche, quem sabe, se tiver um pagode tocando, tudo que você for fazer, você tem que entrar vigilante. Vai jogar futebol, vigilante. Vai para a escola, vigilante. Vai para o trabalho, vigilante. Em todo tempo, sem intencional, vigilante. Porque, queridos, a Bíblia fala que o Satanás, ele anda ao nosso redor como um leão procurando a quem devorar. Ele quer só uma brecha para entrar, irmãos, uma brecha. Eu sou pastor há algum tempo, o pastor aqui também sabe, gente, quantas situações nós, como igreja, vivemos, quantos conselhos pastorais eu dou, eu já sei o que vai acontecer. Eu já vi o final. Eu chamo aqui o Duque no mais perto, o Cauã e o Isaac, eu digo assim, ó, eu pego cada situação, eu mostro. Lembra que eu falei para você daquela situação lá atrás, que a gente falou para cuidar, os pais falaram que não, alguém falou que não, viu o que aconteceu? Vi. Aí eu mostro, falei assim, depois de novo surgiu outra situação, eu falo, olha, estou vendo um negócio lá meio estranho, vai acontecer isso, porque eu já vivi. Já passei, aí a gente vai avisar para o cara, seguinte, irmão, cuidado, não, eu sei, a pessoa, não, eu sei, daí passa um tempo, cai, aí eu falo assim, cara, a gente está vendo, já vivemos, não dá brecha, não vacila, irmão, não brinca com coisa séria, irmão, muita coisa que eu falo para a galera, assim, eu falo com amor, porque eu já passei, eu já vi, tipo assim, irmão, ali vai dar ruim, essa situação vai dar ruim, esse lugar vai dar ruim. Eu já passei, já vi isso acontecer. Cara, tu está indo pelo caminho. E o diabo procura. E muitas pessoas que viveram situações dessa, algumas não tiveram mais tempo de voltar, ou o estrago foi grande na sua vida. Então, por quê? Porque a vigilância é constante. E o diabo ele entrou. É como se o diabo ele faz como vai arrumar uma porta. Ele bota ali um pé de cabra, ele enfia o pé de cabra, ele tenta colocar aquela frechinha ali. A hora que o pé de cabra entrou na frechinha, ele começa a fazer força. E ele, a hora que consegue dar um vãozinho maior, ele bota o pé para segurar o vão mais aberto. Ele empurra o pé de cabra um pouquinho mais para cima e vai abrindo o vão. Até que você vai afrouxando os pregos, você vai afrouxando a porta. A hora que você consegue, o vão vai entrar. Ele está forçando para entrar. Ele está tentando entrar. E você pensa, não, hoje eu não rolei, irmão. Você deu as costas, você virou as costas, ele forçou um pouquinho mais, abriu uma brecha maior. Isso em todos os lugares, em todos os momentos. Eu conto para vocês histórias que eu já vivi na igreja, com pessoas dentro da igreja, situações absurdas que nós já vimos acontecer dentro da casa do Senhor, em cima do altar. Tem um negócio assim que o Lucas falou no dia comigo, que nós falamos aqui no Lucas, né? Estava falando de oração e a palavra, o Lucas falou assim, cara, mas tem cristão que vive uma vida cristã sem Cristo. Cristão sem Cristo. Verdade. Existe, cara, o cristão é um praticante, né? Ele vive um cristianismo que não expressa Cristo. Digo assim, 1 Tessalonicenses 5,16: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponham à prova. Amós 3,7 para encerrar. Certamente o Senhor, soberano, não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Não tratem com desprezo a profecia. Jesus Cristo, em Apocalipse, é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós temos que olhar a sua palavra, as profecias que já estão ali,
o Espírito Santo que está falando conosco, nos dando discernimento, nos dando palavras de conhecimento, nos exortando através da sua palavra. A palavra diz que o Espírito Santo irá falar tudo aquilo quanto Jesus já falou na sua palavra. Ele vai nos trazer, olha, a palavra fala sobre isso, a palavra dá essa direção, Deus manda você ir para esse lugar, você precisa estar atento. E você não vai conseguir ter uma vida de ouvir o Espírito Santo se você não tiver uma vida de oração, de intercessão, de meditação na palavra de Deus todos os dias. Você não vai conseguir. Você vai ouvir um monte de ruído. Você vai sair daqui e Satanás intencionalmente vai entuchar você de coisas para você ouvir. De fora. Estava um dia em casa, conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou assim para mim, até brinquei que foi assim, colocar um caos, vai nada demais. Fui lá em casa, na verdade, conversando com a minha filha, e a gente brincou assim, né? Falou, pai, Deus falou um negócio comigo, tal, isso. Eu falei, beleza, eu sou contigo, mas tu acha não que Deus ia colocar, Deus instituiu um pai sobre a sua vida, cujo, quando ele for, alguém que ele diz na Bíblia que Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, mas que está sujeito ao cabeça que é Cristo, e que ele, quando quisesse falar uma coisa para você que tinha a ver com o seu futuro, ia falar direto com você, ia pular a hierarquia, e eu não ia ser comunicado primeiro. Você acha não que Deus ia falar só com você e comigo não? Então Deus errou quando me colocou como seu pai, brincando, a gente estava uma conversa em casa informal, não é uma coisa grave assim, mas só para a gente exemplificar. Então muitas vezes a gente escuta Deus falar, a gente pula as hierarquias, não, Deus falou comigo, mas está o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, não falou com eles? Então Deus errou. Que tem uma testificação coletiva. Muitas vezes, a gente como pastor, o pessoal chega, eu resolvi isso. Tá, mas já decidi, vai ser assim. Mas nem conversou com ninguém, não pediu conselho. Então tu não acha que o teu pastor pode chegar e te ajudar no aconselhamento? Eu já decidi. Então Deus errou. Porque ele fala de procurar conselhos em Tiago, capítulo 4, confessar suas culpas, na multidão dos conselhos da sabedoria, para não errar. Então, tipo assim, Deus não pula hierarquias às vezes. Não tem a ver com dominação, mas tem a ver com, cara, uma testificação, de você buscar, uma testificação do Espírito para isso. Então, hoje em dia, nós temos que nos submeter ao Espírito da profecia, da sua palavra, e, cara, buscar em Deus. E a gente só vai conseguir ouvir Deus falar, gastando tempo em oração. Eu quero te dar um negócio, quero te fazer um desafio. Semana que vem eu vou continuar essa mensagem, agora voltando para a igreja. A gente falou aqui do contexto do mundo. E eu não quero que você saia daqui com um texto meu, a gente falou tanta coisa ruim que vai acontecer no mundo, é desgraça. Mas eu quero que você entenda que agora eu quero te trazer para o lugar da igreja, que é onde você está. Então, como diz aquele filme, valeu de to be continuante. Semana que vem, no sábado, a gente vai continuar com a parte que fala sobre apressando a vinda de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Vamos acabar às 10.